Hoje no Secovcast nós vamos conhecer literalmente o Secov, em especial o Secov Paraná. Hoje comigo eu tenho o superintendente do Secov Paraná, o Heron Marcos Cirilo. A formação do Heron é fantástica, superintendente, além de ser superintendente do Secov Paraná, ele tem uma formação na área de humanas, inclusive ele tem uma formação, por exemplo, o mestrado em governança e sustentabilidade, pela ESAI, da MBA, da gestão de negócios, pela Fundação Getúlio Vargas, também gestão de negócios, pela FGV, em gestão de pessoas, pela PUC, Paraná, e MBA em finanças corporativas, também é bacharel em economia. Heron, obrigado por aceitar nosso Eu que convite. agradeço, muito E a obrigado. expectativa de conversar com você é grande, porque você talvez é a pessoa mais capacitada para falar hoje do que é o Secov no Paraná. Como é que o Secov se consolidou no Paraná? Qual é o tamanho do Secov? O Secov representa hoje aí 40 mil empresas, mais ou menos, entre condomínios e empresas em todo o Paraná. A abrangência dele é Paraná, é um sindicato cuja base territorial é Paraná. Então, todos os condomínios imobiliários, administradoras de condomínio do estado do Paraná inteiro, inclusive nos municípios onde ele efetivamente não tem uma sede fixa lá, mas se esse município está na abrangência da Convenção Coletiva de Trabalho do Secov, o Secov representa as empresas que estão naquele município. Quanto tempo você tem de Secov? Eu de Secov tenho 27, 28 anos já. Esse trabalho de 27, 28 anos te deu um conhecimento muito grande sobre o que é. De um sindicato que antes tinha a contribuição sindical Obrigatório. obrigatória, o que garantia um orçamento estável, mas ao mesmo tempo dizem que ficava-se numa zona de conforto. Aí se tira isso, aí o Secov tem que ter uma outra prática, uma outra ação. Você acompanhou tudo isso. Tudo. Essa mudança, no que impactou na instituição como órgão de representação? E o que significa o Secov de antes e depois disso? Pois é, grande desafio, hein? Se a gente for imaginar uma empresa que você perde de uma hora para outra 90, 95% do seu faturamento, o que aconteceria com essa empresa? Ela não existiria mais, objetivamente. Não importa o ramo de atividade. Não Ela teria importa. acabado. Teria acabado. Então, imagine o tamanho do desafio, não só do Secov, mas de toda entidade sindical com a reforma trabalhista, onde deixou de ter a contribuição obrigatória e isso passou a ser facultativo. Nós passamos por isso, estamos aqui até hoje, então, sinal que alguma coisa deu certo nesse processo todo aí de reestruturação que a gente teve que fazer para tudo isso, mas foi um grande desafio. Um desafio que muitas empresas aí, talvez com uma estrutura muito diferenciada, com equipe muito preparada para isso, não O tivesse que mais deu conseguido passar. certo? Eu não consigo falar disso. Deu certo, alguma coisa deu certo. Mas o que deu certo? Acho que trabalho sério de uma entidade diferenciada fez com que desse certo. Então, nosso sindicato, por exemplo, o diretor não recebe remuneração. Zero, nunca recebeu. Não recebe diária. Quando sai para viajar, não tem a tal da diária que recebe em conta corrente para enquanto estiver viajando poder gastar na viagem. Nunca teve esse tipo de coisa. Então, a cultura, esse tipo de cultura, acho que contribuiu para que a gente conseguisse fazer o trabalho que a gente fez. Pergunta de saia justa. Quando você muda para uma contribuição sindical obrigatória para uma contribuição sindical voluntária, tá? E você tem que fazer com que essa máquina continue funcionando com menos de 90% do seu orçamento. Quem fica, quem vale a pena? Quem você acha que vai numa representação sem remuneração e viaja com o dinheiro do próprio bolso? Se separa muito as pessoas. As pessoas ficaram melhores nesse sentido dentro do Secov. Não, a questão até não é viaja com o dinheiro do próprio bolso, porque também não seria justo você pegar um diretor que se dedica ao mercado, que está trabalhando em prol do mercado, que coloque também o dinheiro do bolso. Às vezes coloca até, porque às vezes volta da viagem e nem pede o reembolso, né, de alguma despesa ou alguma coisa desse tipo. Então a gente custeia a despesa da viagem de quem foi. Isso os diretores, óbvio. Né? Quem é funcionário de carreira, como eu, é funcionário de carreira. Mas ele sai do negócio dele, às vezes, horas, dias para se Esse é o dedicar. X da questão. Você imagina o que é para a empresa de um diretor
que às vezes releva a segundo plano o próprio negócio para poder cuidar da entidade. Então, uma das chaves do sucesso da gente estar aqui hoje ainda conversando e do Secov estar íntegro e grande como ele é isso, a dedicação em grande parte da diretoria de poder fazer esse trabalho. Fora a parte do trabalho interno da equipe capacitada que a gente teve que fazer um trabalho de reestruturar. Então, você tem que enxugar suas despesas, você tem que cortar na carne para poder fazer a coisa acontecer. E, principalmente, uma mudança de cabeça e cultura de quem está dentro da entidade. Porque todos os sindicatos no Brasil, desde o nascimento da CLT lá atrás, né, onde nasceu a estrutura sindical no Brasil, aprendeu a viver com dinheiro de contribuição obrigatória. Isso foi gerando uma cultura de você receber o dinheiro e se preocupar com gastá-lo, não de como ele vem, que é uma cultura empresarial que eu primeiro penso em quanto eu vou faturar, para depois pensar em quanto eu vou gastar. Já na área sindical nunca foi assim. Na área sindical você recebia contribuição obrigatória e você se preocupava onde você ia colocar esse dinheiro. Em que eu vou investir o dinheiro que está entrando. E aí você abre um leque para várias coisas. Por exemplo, muita gente investindo em sedes campestres, investindo em estrutura de lazer, investindo em estrutura que efetivamente não gera nenhum retorno para a instituição em si. E às vezes nem para o próprio representado. Essa nunca foi a cultura do Secov. O Secov, quando recebia contribuição sindical obrigatória, retornava essa contribuição para a base de representado. Então, eu recebo um montante de recursos oriundo do Paraná todo e esse recurso está em caixa. O que eu faço? Bom, vamos montar uma universidade livre e com esse recurso que está em caixa, vamos retornar em curso e capacitação para o mercado condominial, imobiliário e tal. Nossa, a diretoria achou a ideia fantástica, vamos fazer isso. Pega o recurso que está entrando, vamos investir em educação. E aí monta-se uma universidade, contrata funcionário, monta uma equipe, estrutura, software, toda uma infra de uma empresa, que o Secov hoje é uma holding de várias empresas. Monta-se a empresa e bota para funcionar. Mas quem é o mantenedor desta empresa? O Secov. Afinal de contas, ele recebe a contribuição sindical, que era obrigatória. Uma parte dela ele mantém essa instituição de ensino. Então, ele é o mantenedor da instituição de ensino. Bom, continua sobrando dinheiro no caixa, porque a contribuição é obrigatória. Volta a diretoria à mesa e vamos discutir. Está sobrando ainda alguma coisa em caixa, porque tem a contribuição que ainda é obrigatória. Vamos montar um instituto de pesquisa para atender o mercado imobiliário, condominial e etc. Nossa, que ideia maravilhosa. Vamos poder ajudar o mercado imobiliário condominial com dado estatístico e dados de mercado que podem ser um diferencial para a empresa, para o empresário, né? Poder comparar, por exemplo, quanto tempo um imóvel fica no meu estoque em relação a quanto tempo, em média, um imóvel fica no estoque no mercado em geral, eu consigo saber se eu estou vendendo rápido ou se eu estou devagar na venda. Se eu tenho algum problema de processo dentro da minha empresa imobiliária e etc. Saber uma média de uma taxa condominial, por exemplo, me ajuda como síndico a saber se o meu condomínio está muito caro ou muito barato. Exato. Nossa, que ideia maravilhosa. Vamos montar então um instituto de pesquisa. Contrata funcionário, software, estrutura, ambiente, mobiliário. Que não é barato. E bota a equipe para trabalhar. Então, agora você tem uma universidade toda funcionando, você tem um instituto de pesquisa tudo funcionando, mas ainda está sobrando dinheiro no caixa. Vou fazer mais alguma coisa. E vamos montar uma câmara de mediação. E aí monta-se uma câmara de mediação para tratar dos conflitos contratuais, por exemplo, no mercado de compra e venda, ou tudo que envolve a questão de bens, né? Então, tudo bem, vamos montar. E aí contrata pessoal, faz uma equipe de árbitro, monta uma estrutura toda para isso, e aí salas de audiência, e aí software para poder fazer audiência. E que tem uma demanda no mercado imobiliário, essas coisas, né? Muito grande. E auxilia muito as empresas, porque você coloca a sua cláusula compromissória no contrato, caso tenha um problema no contrato, em vez de ir para a justiça comum, você vai para uma câmara especializada, onde é mais barato. Evita custos, desgaste. O processo tramita muito mais rapidamente. E tal.
Sobrou dinheiro ainda, que agora eu tô fazendo a conta com a calculadora para ver se sobrou mais dinheiro. Isso aí. Então, você tem agora, então, a contribuição sindical sustentando, além da entidade sindical que já Hum, existia, que é responsável por negociar a convenção coletiva, uhum. fazer a parte institucional, então, ações junto ao governo federal, estadual, municipal, acompanhamento Mas legislativo. essa é uma coisa que as pessoas esquecem. O sindicato tem uma representação sobre dois setores cuja legislação, via de regra, é debatida e pode sofrer mudanças. Acessibilidade, por exemplo, é uma coisa que vai impactar nos condomínios, tem uma série de discussões sobre isso. Mas é muita mudança, muito frequente, né? Recentemente, por exemplo, em Curitiba e no Paraná, a mudança da taxa de cartório, que todas as entidades agora A reforma estão. tributária, enfim. É, reforma tributária, que foi um Alucinante, assim. trabalho gigantesco. Então, você tem aí a contribuição sindical agora sustentando todas essas entidades. E o Secov-Med, que tem a sua contribuição própria, porque está na convenção coletiva. Então, o Secov não é mantenedor, ele é, mas efetivamente a entidade é autossuficiente, porque ela tem Ela uma. nasceu de dentro do Secov, mas Mas ela é tem autossuficiente, autossuficiência. porque tem uma contribuição própria. Mas as demais, a entidade é mantenedora. Bom, acabou a contribuição sindical dentro de um cenário onde você tinha várias empresas numa holding ali com um mantenedor que agora não tem mais aquela arrecadação que tinha porque deixou de ser obrigatório e o consenso geral a respeito, o senso geral a respeito de sindicato, a gente sabe qual é no Brasil. Todo mundo então parou de pagar Lembrando que você falou no começo, perdeu 90% da sua da arrecadação do seu arrecadação. orçamento. Então veja, uma cultura estabelecida de ser mantido por uma contribuição que era obrigatória, uma cultura de décadas onde todos os sindicatos viviam essa realidade de o recurso entrando e eu montando estruturas para poder devolver isso em Coisas serviço. estáveis, conta fechando, tudo no azul, De vida repente tranquila. acaba. Então, agora, como é que fica uma universidade montada para prestar esse tipo de serviço que atendeu e capacitou milhares de profissionais no mercado? Uma câmara prestando um serviço relevante ali, com uma estrutura que tem que fazer a gestão e tem custo, um instituto de pesquisa entregando para o mercado dados de pesquisa importantes para o mercado, sem o recurso mais para poder manter essa estrutura. Bom, aí veio o desafio Como superintendente, você pegou essa fase toda. ou você começou como superintendente do Secov? Quanto Não, tempo? não, eu comecei no Secov como gestor da área de saúde do Secov Med. Secov Med. Entrei como superintendente e estou como superintendente justamente nessa época. Ah, então você foi o escolhido para Pois, administrar, para administrar. parabéns, você Você foi foi escolhido, premiado. Você foi foi premiado. premiado. Imagina, você ficou muito feliz. Temos aqui um prêmio para Eu tenho uma você. boa e uma má notícia para te dar. Tem isso. Temos um prêmio para você aqui. A boa notícia: você vai continuar, você vai Exatamente. Foi ficar. promovido. Você vai ficar. Né? A má notícia é que você vai assumir 6 empresas e continua tudo como está. Com 90% a menos de recurso. Foi isso. Então, aí o grande desafio que veio, em primeiro lugar, cultura. Porque como é que você muda sindicato no Brasil, a história de sindicato no Brasil, de 1950 para cá, 60 ali começou a ganhar corpo e institucionalizar com legislação específica. Então, desse período para cá, foi se criando uma cultura em cima disso. E lembrando que no Brasil, os sindicatos blindados, com essa contribuição obrigatória, se criou quase que uma espécie de visão dos sindicatos como uma extensão da máquina pública, né? Aquela ideia que agora não é mais. Isso. Então, você tem que trabalhar a cabeça da tua equipe, porque a tua equipe foi treinada e a cultura dentro da organização, ela foi ao longo de todo esse tempo trabalhada para receber o recurso e, lógico, gastá-lo da melhor forma possível, devolvendo tudo para o representado. Mas uma vez que você tem uma estrutura fixa, com um custo fixo e não tem mais o recurso,
Você tem que dar um jeito de resolver Como é essa que foi equação. isso? Como é que foi isso, Então, aí Heron? você começa a trilhar alguns caminhos, tentar trilhar alguns caminhos e fazer alguns Tá, vou te projetos. fazer uma pergunta que a gente é muito franco nisso. Quando vocês, de repente, né, o sindicato perde, né, aquele recurso obrigatório, né, do pagamento obrigatório das taxas sindicalizadas, e de repente você agora vai ter que ter a pessoa que queira. Houve uma perda muito grande associada, muita gente saiu. É, Associado, não. Associado, quem estava, permanece. Não houve perda, porque o associado conhece a entidade, sabe o hum, serviço que ela entrega, ele não sai. Você perde a contribuição que era obrigatória. E quem era que pagava obrigatoriamente? Aquele que não quer saber, não se envolve, não pergunta o que tem, não usa da estrutura, mas era obrigado a pagar porque estava na na lei. legislação, ele pagava, né? Então esse saiu. Mas esse, se ele conhecer a estrutura da entidade, se ele se envolver, se ele estiver lá dentro, ele aceita contribuir, porque ele entende que é uma entidade que devolve para o representado mais do que ela recebe. E isso está mudando, muita gente que foi embora está voltando, muita gente que pensava, É o não, nosso trabalho. Então, o trabalho diário qual é? É mostrar isso, mostrar a entidade, para que o representado veja valor na entidade. Então, o caminho que foi trilhado dos projetos para poder reverter a situação, nós tentamos alguns. Por exemplo, o primeiro caminho é aquela entidade que recebia recurso e era mantida, a ideia foi que ela fosse autossuficiente. uhum, Então, por exemplo, a universidade recebia recursos e entregava cursos de graça, porque se eu já recebo uma contribuição obrigatória, não tenho eu por que uso aquele cobrar. recurso e devolvo um Isso. curso gratuito. Uhum. Mas agora não tem mais a contribuição obrigatória. Se não tem a contribuição obrigatória, então o representado que custeie uma parte do curso para que a gente possa continuar oferecendo. Mas a cultura, mais uma vez, bate a porta. Por quê? Porque se eu estou acostumado a receber CB. de graça, até que eu entenda que agora eu tenho que começar a custear isso ou pagar uma contribuição para ter o curso, eu não concordo com isso, porque antes eu recebia de graça. E principalmente o sócio, porque o sócio está pagando. E por estar pagando, ele não entende que 90% da sua arrecadação foi embora, porque ele continuou pagando. E se ele continuou pagando, ele quer de graça. Só que para oferecer de graça, eu preciso dos outros 90% que eu perdi, porque a estrutura custa caro. E aí, para o próprio sócio, você fica com o desafio de como oferecer esses cursos e toda a estrutura gratuitamente se você perdeu 90% da outra parte da Agora, arrecadação. você aprendeu a ouvir mais o mercado que o Secovi representa? Com Você aprendeu a ter um contato mais certeza. direto? Essa A- a- zona de conforto, que era a atividade sindical, de receber o recurso, independente de ouvir ou não a base, desde 2018 isso acabou. Então, esta foi outra estratégia do Secov. Agora nós temos que tratar a coisa com um outro olhar. Você tem que procurar a sua base, conversar com ela, ver o que que ela pensa a respeito de você, e aí você direciona as suas ações de acordo com o que a base pensa a seu respeito. Mas não é um trabalho simples de fazer no Brasil, Por quê? porque o estigma sobre sindicato no Brasil é muito pesado. Exato. Então imagine você, e nós fazemos isso, estamos fazendo isso, nosso planejamento é voltado para isso. Você não planeja em cima daquilo que você não conhece, não se planeja em cima de suposições, você planeja em cima de dados. E como é que você obtém dados do mercado a respeito da visão do representado sobre a atividade sindical? Você tem que buscar o dado. Uhum. Vai fazer pesquisa, vai buscar o dado. Então eu lhe pergunto, se formos hoje fazer uma pesquisa com a base de representantes de qualquer entidade sindical sobre o que o representado pensa sobre a atividade sindical, o que você acha? Eu acho que uma parte considerável é um ponto de interrogação enorme de não saber o Exato. que ela faz, ainda com um pouco daquela visão antiga de que sindicato, e também uma dificuldade muito grande de cálculo.
participação, engajamento e ter um ambiente onde ele possa trocar informações, né? Tem mais um fator Ou, vamos relevante lá, aí, essa eu quero saber qual, meu querido político. político. Porque a entidade sindical no Brasil, ela é muito vinculada com a política. Nós temos, por mais aí de 30 anos já, que nós temos o governo tendo como origem sindicatos. E isso cria um estigma quando você tem uma polarização tão grande como nós temos no Brasil na questão política. E até se você me permite, quando se fala de sindicatos, quando se fala de política, não é só uma questão, né, vamos pensar no governante que tem, é uma história sindical, chegou a uma presidência, vários homens públicos construíram carreira, não Em só nos cima sindicatos do trabalhistas, sindicato. como nos sindicatos patronais também, você não pode Sim, esquecer, isso é mas existem história, estudos exato. científicos sobre isso. Eu de cabeça não vou agora lembrar o nome da autora, mas existe uma autora que ela elaborou um estudo no Brasil sobre o quanto a classe política era oriunda do meio sindical em anos anteriores, passados, e enquanto isso foi crescendo ao longo do tempo da classe política, políticos que tiveram origem dentro da atividade sindical, não Sim, importa ela qual, e esse número é grande. sim, sim. E isso influencia na visão do sindicato, né? E influencia na visão do sindicato também fatores como aconteceu recentemente com a questão do INSS, né? E entidades fazerem desconto lá no INSS em cima de aposentadoria, tirando recurso da aposentadoria de aposentados lá né? Que foi vinculado à classe sindical, sindicatos ali fazendo desconto indevido. Mas um dos desafios do Secov é mostrar para a sua base representada que ele não é vala comum. Não é porque isso acontece isoladamente, porque ganha mídia em determinados setores, Que todo sindicato é igual. não são. Não dá para jogar todo mundo na vala comum. Existe sindicato bom e talvez outros não tão bons, assim como existem médicos e profissionais liberais e em todas as categorias bons e outros não muito bons, né? Então, a gente tem que entender a categoria onde está envolvida e a base representada tem que olhar para o seu sindicato especial, o patronal, que é o nosso, né, e entender o que aquele sindicato faz. Não é todo mundo igual. Tem alguns sindicatos na Europa que eles acabam se transformando, inclusive, em grandes empresas. Continuam sendo sindicatos, mas são grandes empresas que não têm os sócios, não ser os associados, são os donos dele, né? Exato. E que participam de investimentos de negócios, né? Promovem negócios. Uhum. O caminho um pouco do que o sindicato que quer ser muito mais do que foi construído na história do Brasil como sindicato tem que ser isso. Ele tem que se transformar num ambiente de representação, fazer aquele papel que ele sempre fez, mas ele tem que ser também empreendedor, ele tem que ver o empreendimento como uma forma de sustentação da própria representação, de educação e formação do setor dele. Tem que aprender a se enxergar como um negócio. Negócio no sentido de oferecer algo que a base valorize, como qualquer outra empresa de serviço ou industrial. Se eu vou gerar um produto, o meu cliente tem que ser apaixonado pelo meu produto, porque ele pode não conhecer na área industrial quem é que fabrica aquilo, mas ele desenvolve uma paixão pelo produto, independente de quem o produz. No serviço já é um pouco diferente, porque tem a relação próxima de quem está prestando o serviço. Mas eu tenho que gostar muito do Ele tem que serviço ter uma experiência positiva com esse serviço. e é isso que vai manter a minha base de clientes. Não fica muito diferente agora do que a atividade sindical vai ter que fazer. Por exemplo, a Uniab, a Universidade Aberta do Secop, tem que ser isso, ela tem que ter essa capacidade de ser uma experiência positiva de qualificação, formação. Eu acho que, vamos colocar aí, de 1960 para cá, né? Vamos falar aí, 70 anos de atividade sindical. Isso não vai mudar assim tão fácil, de que a base representada reconheça o serviço e passe a manter a atividade sindical pelo serviço que ela entrega. Mas acredito ser o caminho. É por aí que vai ter que acontecer. Eu mesmo fiz uma pesquisa, e que foi inclusive a base de mestrado e tudo,
onde eu pesquisei se os serviços ofertados pelos sindicatos que foram pesquisados no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se eles mantiveram a base de associados. Então a pergunta foi: que serviço você oferece? Eu ofereço assessoria jurídica, treinamento, tal e tal e tal serviço. Tá. Esses serviços foram capazes de manter a sua contribuição após a mudança da reforma trabalhista, onde ficou facultativa a contribuição? Nenhum sindicato foi capaz de manter a contribuição por conta de prestar serviço. Nem mesmo nós. Nós perdemos com todos esses serviços que a gente presta 90% da arrecadação. Então, ele não foi capaz de manter aquele público que fazia a contribuição obrigatória. Mas o caminho para o sindicato, sem dúvida, passa por prestar serviços que o público representado queira. E aí é que está a chave do negócio. Não é qualquer serviço. Não é oferecer qualquer tipo de coisa para que ele justifique a vinda do representado. Ele tem que querer estar contigo pelo serviço. Pelo que você presta. Pelo que você está tem a oferecer. entregando. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo. Exemplificando fica melhor. O Secov médio hoje tem, no Paraná, mais de 3.500 contratos de medicina ocupacional dentro da atividade sindical. Esses 3.500 contratos nos trazem hoje mais de 9.500 vidas, trabalhadores, atendidos pelos programas de saúde e segurança do Secov Med. Okay? Esse serviço é oferecido pelo sindicato. Então, estes serviços relevantes neste nível, eles ajudam a manter a entidade. Então, serviços assim é que os sindicatos vão ter que aprender a prestar para poder manter sua estrutura a partir de agora. Tá, falamos bem do Secov Med. O Secov Med está indo muito bem, pelo que você fala. Ele pode servir, serve de modelo para outras ações que tenham que seguir o mesmo caminho que ele seguiu, de certa maneira. Quando você fala, por exemplo, do mercado imobiliário, mercado condominial, é um mercado que tem uma relevância na vida das pessoas que a gente não tem dimensão disso. As imobiliárias estão ligadas diretamente a espaço urbano, planejamento urbano, acessibilidade à moradia, discute as questões urbanas porque está envolvido diretamente com o próprio mercado. Setor condominial nem se fala. A gente vive em condomínio, calculo que você mora em prédio, eu moro em prédio, a gente tem uma vida que está relacionada a isso e o condomínio deve nos interessar. Né? Que é o lugar onde a gente mora. A gente mora. E você cobre, de certa maneira, está na vida das pessoas, sejam elas quais forem. E você é um cara que estudou gestão de pessoas, estudou gestão de negócios. E o Secov, eu sempre considero que é gente para todo lado. Né? De cima para baixo, de baixo para cima, literalmente. Como que o sindicato pode ser também esse impacto para além dos seus próprios associados? Até para atrair as pessoas para dentro dele e perceber a validade e a qualidade de serviço dele. O que ele pode oferecer para isso? Esta área de atuação institucional é uma área importantíssima para o cidadão. Além dos serviços voltados ao seu próprio mercado, por exemplo, estou formatando um serviço ou um curso pela universidade que vai atender uma imobiliária para capacitar o agente de locação. É específico para a área imobiliária, para capacitar aquele público específico. Mas e a parte da atuação do sindicato que envolve, por exemplo, a vida do morador no condomínio quando alguém exige, por força de lei, que você tenha um extintor dentro da sua cozinha? Quem é que trata disso? É a entidade sindical que trata disso, pois ela representa o mercado condominial. Então, se um projeto de lei aparece para que, não sabemos por quais razões, alguém venha com a ideia de colocar um extintor dentro de cada cozinha, e aí entra uma parte do estigma a respeito dessas coisas, né? Qual o objetivo em se ter um projeto de lei para colocar um extintor dentro de cada cozinha? Neste momento, eu gostaria muito de ser dono de uma empresa de extintores. Eu tenho os moradores do meu prédio que eu acho que precisam desse extintor, que às vezes ele... Pois é. Bom, a atuação da entidade
ela está envolvida nisso, então ela vai impactar diretamente na vida daquela pessoa que mora no condomínio, porque dependendo da atuação desta entidade, vai ou não vai ter um extintor dentro da cozinha. E eu não estou entrando na discussão de, eu sou defensor porque eu acho que o extintor é bom dentro de uma cozinha por questão de segurança. Já existe a norma legal para incêndio, já existe toda a norma para poder ter dentro de cada andar lá o seu hidrante no andar e etc. Já tem uma norma de segurança. Onde entra o tal do extintor aí agora para colocar na cozinha ali de um apartamento? Então, se a entidade não atua, essas coisas passam. Então, o impacto na vida da sociedade da atividade, ela existe, esse impacto existe e ele não é pequeno. Então, por exemplo, a colocação de tela em todas as janelas de por exemplo, um condomínio residencial. É importante, mas é importante também que seja uma decisão minha como dono, proprietário do apartamento da unidade. Não uma imposição legal para que eu tenha um condomínio coberto de cima e Uma base de embaixo, tela. com tela em todas as sacadas e todas as janelas, por força de por exemplo, uma legislação. Esse é só um exemplo disso. Onde entra a entidade aí? Entra na defesa do direito de quem é o proprietário, por exemplo, de colocar, se quiser, e estudar a norma de segurança, estudar se essa intervenção realmente é uma intervenção que é coerente de ser feita ou não. Então, a sua pergunta foi o impacto disso para a sociedade enquanto entidade sindical? A própria Convenção Coletiva de Trabalho, porque ela regula o salário da categoria naquele segmento. Uhum. Então, esta negociação, independente de ser sindicato laboral e patronal, óbvio que o laboral sempre vai puxar para mais, e o patronal sempre vai procurar um equilíbrio, porque ele sabe das contas e ele sabe até onde é o Custo de limite manutenção de uma possível empresa hoje para não é poder fácil. chegar, e mão de obra, e etc., e encargos, né? Isso é que dá o equilíbrio da coisa. E se não tivesse, quem regula isso? Eu me pergunto como seriam as relações trabalhistas salariais hoje em dia se fosse livre negociação pura e simples, Sem sem você um estabelecer mediação, balizador, regras. porque isso gera um desequilíbrio no mercado. E qual desequilíbrio? Você imagina, por exemplo, uma empresa, um condomínio, alto padrão, com uma condição financeira diferenciada, oferecendo um salário para uma determinada função, ele vai atrair ali um público para ele diferenciado e um outro condomínio que talvez não possa oferecer a mesma condição, não consegue, em pé de igualdade, né, oferecer a mesma condição salarial do outro. Então, você tem um regulador ali no meio de mercado, e o regulador é sempre importante para várias coisas Ou seja, o na vida sindicato da tem que ter um sociedade. olhar mais amplo, ele tem que ter um olhar de equilíbrio, ele tem que ser o agente de equilíbrio na representação É o dele. sindicato e a população. Porque a população ela tem que entender que existe a necessidade de um regulador ali para determinados assuntos e de alguém que fale em prol da categoria em determinados assuntos. E em alguns assuntos, quem tem o direito legal de falar a respeito é a entidade sindical, porque ela tem a carta sindical registrada, né, no Uma outra, Ministério do uma Trabalho. questão, fechando já a nossa conversa, né? Ela é legal, mas a gente tem o tempo, né? Tem. E eu estou quase estourando esse tempo. Que é, o sindicato também tem que ser o espaço de oportunidades para os seus representados, de negócios, de você fazer dessa associação de pessoas dentro do sindicato uma capacidade de fortalecimento do próprio setor, gerar oportunidades, né? E a gente conversou uma vez numa reunião que a gente teve e você falou sobre, por exemplo, um projeto. Vou pegar aqui o Chave Fácil, que vocês têm um projeto de um site para promover negócios dos próprios associados, gerar possibilidade de integração entre eles. Tem aí a questões de rodadas de negócios que são promovidas por alguns secovs. Esse é um outro papel importante que o sindicato tem que ter. Ele tem que fortalecer o setor, tem que criar oportunidades dentro do setor. Veja a importância disso num mercado, por exemplo, que em algum momento você observa algum desequilíbrio. Então, você deu o exemplo do chave fácil. O Hum. chave fácil poderia ser, para o mercado imobiliário, um regulador. Imagine que você tem grandes portais de imóveis e que haja ali um movimento de compra de um portal pelo outro, chegando ao momento onde você tenha poucos players no mercado.
e aí o mercado imobiliário fica refém desses players que podem precificar o anúncio de imóvel do jeito que acharem que deve ser, por conta de serem poucos players no E mercado. dificultar aquilo que você falou, a diferença entre imobiliárias, entre empresas, algumas podem acompanhar isso, outras não. Tem, Outras tem outras não. que vão acabar ou fechando as portas, nunca vão poder anunciar o Exatamente. que tem Mas mesmo como produto. para as que podem, o preço tem que ser justo, concorda? Concordo. Então, se o Secov pode, então, oferecer uma ferramenta que sirva de opção, quem regula o preço dessa ferramenta é o próprio dono da imobiliária, porque ele é o diretor da entidade Certo. sindical. Ele vai estar à mesa negociando qual vai ser o preço que, por exemplo, uma ferramenta como o Chave Fácil vai cobrar para que coloquem os imóveis, os anúncios de imóveis ali. E mais, se você é associado da entidade, você tem o benefício de como que aquela ferramenta foi custeada pela entidade, você faz o anúncio na ferramenta até sem custo, porque foi a própria entidade que criou a ferramenta. Então, a entidade sindical, ela pode sim atuar de diversas formas em benefício do mercado, atuando como regulador de mercado, atuando como oferta de serviços que, porventura, o mercado não esteja oferecendo e seja segmentado para o mercado. Então, ela tem um papel importantíssimo quanto a isso que ela pode cumprir. E que eu acho interessante no que você falou, até para fechar, eu queria até te perguntar isso, né? Você fez uma lista de coisas. Primeiro, eu acho bacana no início, você falou, justo, perdemos 90%, né? E me colocaram numa superintendência exatamente nesse momento. Mas aí você colocou uma série de serviços que hoje o Secov propõe e produtos que são fundamentais. Eu queria colocar três pilares aí, quatro pilares, né? Vamos pegar a informação. Quando você fala de pesquisas que podem ser relevantes ao setor. A gente só pode planejar negócios, planejar gestão em cima de dados. Fantástico. Aí a gente tem que qualificar, formar pessoas, porque hoje a grande carência do mercado é mão de obra qualificada. Está lá a Uniab, Universidade Aberta do Secov, para isso. A saúde das pessoas, fundamental. A gente passou pela pandemia, você passou, você sabe o que isso significou para as pessoas, não é só a questão da saúde física, mental, e é fundamental que isso seja acompanhado pelas empresas. O setor imobiliário tem intenções, você sabe, você vive nele o tempo todo, sabe disso. Aí você precisa oportunizar a ampliação de negócios, né? O Chave Fácil, por exemplo. Quer dizer, hoje você tem uma série de coisas que vão além daquela representação formal, né? E tudo isso tende a ser, para o Secov, uma busca para os seus associados. Aonde o Secov vai chegar? Né? Você que é o superintendente do Secov, a gente fala, você é o cara que executa e administra e gesta, que a gente tem objetivamente que gestar, a condição concreta que a gente tem. Quais são os próximos passos? Como é que você deslumbra um Secov daqui 5, 10 anos, diante daquela cultura que você falou, de onde vem o sindicato e para onde ele está caminhando agora quando se fala de Secov? Eu acredito que daqui 5, 10 anos estejamos maiores do que somos hoje, com a base de representados ainda maior, não para de crescer. O mercado imobiliário é pujante, é condomínio, um atrás do outro sendo lançado no mercado, então a base não vai deixar de crescer. A nossa base de representados hoje, que conhece o Secov, que está dentro do Secov, eu creio que também vai estar muito maior do que é hoje daqui nos próximos anos, porque a gente tem feito um trabalho muito sério em cima disso, né? Nossas entidades, que são as entidades de treinamento, a Uniab, que faz treinamento, a Impespar, que faz pesquisa, a CMA, que é a Câmara de Mediação, o próprio Chave Fácil, o Secov Med em si. Eu vislumbro que todos eles estarão aí prestando serviço. Mas o modelo que a gente pretende implementar é um modelo onde eles sirvam de alavanca e impulsionem a vinda do associado. E que o associado possa, pela taxa associativa dele ao sindicato, usufruir de todos esses serviços que a gente oferece lá. Ou seja, ele vai ser um hub de negócios, uma cadeia de negócios que vão ser tratadas como empreendimento, mas que atendem a um setor como forma representativa. Exatamente, exatamente. Então, acredito nessa linha, essa é a linha que a gente tem proposto e que a gente está desenvolvendo nosso planejamento em cima dessa linha, para que todos esses agentes impulsionem a vinda de cada uma das empresas, porque são áreas estratégicas, como você mesmo mencionou. Então, hoje a minha dor pode ser capacitação dos meus funcionários do condomínio e da imobiliária. Nós temos um programa, inclusive, para síndio, chamado Secov Cert,
que é a formação de síndico profissional. Então, até para formar o próprio síndico profissional, né? Mas se a minha dor não for essa, se a minha dor for dados estatísticos, tem lá. Se a minha dor for problemas jurídicos, tem o departamento jurídico do Secov no Paraná inteiro, com assistência jurídica gratuita para o representante. Então, a minha dor é jurídica, preciso no condomínio de uma assessoria jurídica. Se estiver no Secov, a assessoria jurídica é gratuita. Eu não preciso correr atrás de uma assistência jurídica particular. Eu vou lá e uso a da própria entidade, que é altamente especializada e capacitada. Então, eu tenho isso que eu posso, como associado, recorrer quando necessário. Bom, a minha dor é contrato. Eu tenho um problema aqui para poder executar contratos, para poder fazer com que isso corra mais rápido. Eu tenho assistência lá dentro da entidade, né? Se o problema é a gestão de saúde, vai para lá, porque tem lá dentro a parte, principalmente de medicina ocupacional, mas tem o Secov Med também na área de odontologia e clínicas, né, especialidades médicas e tal, que a gente vai poder resolver o problema. Então, por exemplo, afastamento, absenteísmo, afastamento do funcionário por problema de atestado médico. Isso é medido e acompanhado. A sua dor é essa? O seu funcionário, para fazer atendimento de saúde, vai para o postinho de saúde e perde o dia inteiro lá? Isso é um prejuízo para a empresa em gasto de tempo, recurso. Seu funcionário tem que sair, por exemplo, 4 horas da manhã para ir lá para o postinho para fazer uma consulta e aí depois não consegue nem voltar para o trabalho mais. No Secov Med, é agendado por telefone, você vai no horário agendado, não tem atraso no atendimento. O critério número 1 no atendimento do Secov Med é pontualidade. Hoje você tem um plano de saúde privado. Você agenda a sua consulta pelo melhor plano de saúde privado que você tiver. Você vai para a consulta no consultório particular do médico, é comum você Esperar. ficar 1 hora esperando pelo atendimento, Se você não ficar subordinado a uma agenda diferenciada na qual você que vai ter que você se será atendido encaixar. daqui 3 meses, 4, Exatamente. Nós 5, só temos 6. aqui para dezembro, no dia tal, tal horário. Exatamente. Então, no Secov Med, Não. o funcionário do condomínio da imobiliária hoje, ele tem um diferencial em relação, inclusive, a um plano privado de assistência médica. Eu entrevistei o presidente do Secov de Maringá aqui, e ele falou para mim uma coisa fantástica. Uma pesquisa que foi feita de satisfação, mais de 98% das pessoas atendidas estão Pois eu vou lhe satisfeitas. dizer, em Curitiba, essa pesquisa é feita em todas as unidades Hum. nossas de Secov Med. E ela entrevista, a pergunta que é feita é abrangente, é, englobando todas as Hum. especialidades e áreas. Então, por exemplo, a gente pergunta para a recepção, como é que foi o Ah, atendimento sim. Isso da tem, tem, recepção? tem, Então, tem pontos. 100% 100%. de usuários satisfeitos com o atendimento na recepção, por exemplo, em Curitiba. E aí você pergunta área por área, odontologia, clínica geral. Então, clínica geral, gineco, oftalmo, cardio, dermato, ortopedia, fisioterapia, urologia, psicologia, psiquiatria, tudo isso tem lá dentro, né? E muito mais. Cada área dessa é investigado para saber a Aí, satisfação. qual plano de saúde tem o índice de aprovação? E o critério de atendimento. Então, quando eu estou filiado à entidade, eu participo da decisão de como eu quero o atendimento. Hoje, como empresário, dono de imobiliária, se eu ofereço uma assistência privada, outra, eu não tenho assento à mesa para decidir que especialidade, como vai ser o critério, qual vai ser o critério de pontualidade, eu não tenho. Como é que eu vou fazer a equipe atender? Agora, lá, ele é diretor da entidade, ele participa dessa decisão, então é um diferencial muito grande para o empresário que está vinculado ao sindicato, porque ele participa da decisão. Funcionário sai, vai atendido, volta, não perde horário de trabalho, reduz absenteísmo e assim sucessivamente. Então, só vejo benefícios aí. Por isso eu não vejo nos próximos anos Hum. nenhuma possibilidade do Secov regredir. Eu só vejo possibilidade da forma como ele é gerido pela diretoria e o cuidado que a diretoria tem. Eu acho que tem uma grande possibilidade de uma expansão Com nos próximos certeza, anos. e essa divulgação, com essa conversa com você, é a busca que a gente tem.
de mostrar que o setor imobiliário e condominial, ele pode muito, pode muito. E o Secovi é, sem dúvida nenhuma, o grande instrumento para que ele cresça cada vez mais. Heron, muito obrigado por essa Eu que conversa. agradeço. Foi uma honra. Prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom, muito bom. Conversamos com o Heron Cirílio. O Heron Cirílio tem uma coisa que eu gosto muito. A ideia de que as empresas precisam ver naquilo que elas estão associadas, sindicato, Secovi, setor imobiliário, condominial, a possibilidade de crescer juntos, de você ter um setor que organizado planeja melhor os próximos Claro. passos. E a gente pode fazer isso, o Secovi se propõe a isso. Até o nosso próximo encontro.